Girando o assunto aqui, minha gente, atenção a essa frase. Os comunistas ainda dominam a República, mas quanto mais o Bolsonaro se encolhe para evitar desagradá-los, mais fortes eles se tornam. Vini, essa é só uma das postagens incendiárias de Olavo de Carvalho. Explica pra gente o que está acontecendo. Isso aí, Paulo. Vamos falar do longa-metragem que realmente interessa, né? Que é a política brasileira. E Olavo de Carvalho realmente está muito chateado, muito insatisfeito nos últimos dias. Ontem ele concedeu até uma entrevista ao Pingos nos Is aqui da Jovem Pan por dois grandes motivos, essa chateação e essa insatisfação de Olavo de Carvalho, Paulo Matias. Primeiro, os inquéritos, as investigações e até mesmo prisões de apoiadores do governo que vem sendo conduzidas aí nos últimos meses, principalmente pelo STF. E também por esse boicote que o Sleeping Giants tem promovido a canais e plataformas do Olavo de Carvalho, principalmente o PayPal, né, que era um financiamento digital, onde ele fazia ali os pagamentos do curso online dele. Essa conta dele acabou sendo bloqueada, então o Olavo de Carvalho está pedindo, Paulo, uma defesa pública maior do presidente Jair Bolsonaro, a quem ele tanto apoiou, a quem ele tanto defendeu, e os apoiadores idem, né? Então ele está cobrando mais ações do presidente Jair Bolsonaro para que esses tipos de coisas parem de acontecer. Então só nas últimas horas, Paulo Matias, olha só a infinidade, eu separei só alguns, mas tem uma infinidade de posts aí do Olavo de Carvalho reclamando, né, desse silêncio do presidente Jair Bolsonaro sobre isso que vem acontecendo. Então ele coloca ali, ó, continua apoiando o Bolsonaro, apoiando e dando esporro. Lamento informar, mas no tempo do Lula havia mais liberdade para os conservadores. Depois ele também diz que quantos daqueles que se dedicaram de corpo e alma a eleger e defender Bolsonaro não estão agora entregues à sanha de inimigos cruéis e cínicos, sem a menor esperança de que o presidente e seus generais empombadinhos venham algum dia a defendê-los. E tem o último que ele diz que se algum comunista fosse ameaçado, perseguido e oprimido pelo STF, pela mídia ou por qualquer organização direitista no tempo do governo petista, o Lula jamais o deixaria desamparado, mas o defenderia mesmo correndo riscos. Percebe a diferença, Bolsonaro? Foi essa pergunta que o Olavo de Carvalho fez, ou seja, ele está dizendo que o Lula defendia mais os seus do que o presidente Jair Bolsonaro vem fazendo. E aí quem rebateu essas falas do Olavo, Paulo Matias, foi o Sérgio Camargo, presidente da Fundação Palmares, que pelo Twitter diz o seguinte: ninguém tem moral para desrespeitar o presidente Jair Bolsonaro, principalmente na direita. As besteiras que vem postando são vexatórias e a agressividade escatológica dele supera até os repulsivos ataques do PSOL. Presta um grande desserviço. Não tem salvo-conduto para insultar. E depois ele complementa dizendo que Bolsonaro foi eleito pelo povo e não precisa de Olavo de Carvalho para nada. Muito bem, Adriles e Joel em pouco mais de 30 segundos. Adriles, o presidente Bolsonaro não está defendendo os seus como ele deveria. Eu também queria te ouvir em 15 segundos sobre o Sérgio Camargo. A política é a arte de conciliar a conveniência e a sua convicção ética. Sim, o Bolsonaro poderia defender mais o seu, sobretudo em nome da liberdade de expressão e do livre Estado de Direito, né? Porque ele mesmo, Bolsonaro, é vítima desse preconceito pseudo-progressista que a gente falou aqui atrás. E pessoas estão sendo presas, tolhidas, as suas vozes estão sendo caladas, seu devido processo legal. Ele poderia surfar nessa onda de popularidade em nome de obras, em nome de projetos assistenciais que são necessários, e ele agora está ficando em silêncio por conveniência política. Só que a conveniência política, quando é muita, quando é demais, ela pode sufocar o próprio conveniado. O Bolsonaro foi eleito para romper com o establishment, não para ficar namorando o establishment o tempo inteiro. Até porque o establishment tem ódio do Bolsonaro, vide o STF, que tenta chamá-lo de genocida, e os seus o tempo inteiro. Perfeito. Joel Pinheiro. E Brasil, nos fazendo ter que escolher entre Olavo de Carvalho e Sérgio Camargo. Tá fácil não, viu? Mas, olha, o Olavo evidentemente tá triste, porque o Bolsonaro tá vendo que ele só ganhou na medida em que ele se afastou dessa turma de extrema-direita, de gabinete do ódio, de difamação, das fake news, Alan dos Santos, Olavo, Bernardo Custer, esse povo todo aí que tá junto, o Olavo cita ele, Sarah Winter, esse povo todo aí, o Bolsonaro se afastou, tá com outra comunicação agora e tá vendo que isso dá muito mais frutos para eles. É positivo para o governo não estar tão preso a essa gente que faz tão mal a comunicação e a informação no Brasil. Agora,
se resolvam aí. Quem que representa melhor a direita, Olavo ou Bolsonaro? Olha, eu acho que qualquer um desses dois, a direita vai estar muito mal. Viva Joel, presidente Muito da bem. República.